A Casa do Lago e o Pesadelo Inesquecível. Era um fim de semana perfeito, ou pelo menos parecia ser. Jessica, animada para receber seus amigos da faculdade em sua casa do lago, havia preparado tudo com cuidado. O local era isolado, cercado por uma floresta densa e um lago calmo, perfeito para desconectar da rotina e se divertir. Naquela noite, a festa estava animada. Risadas e música ecoavam pela propriedade, enquanto todos aproveitavam o clima descontraído. Mas quando a madrugada chegou, uma estranha sensação de desconforto começou a tomar conta. O vento soprava mais forte, e a lua cheia parecia mergulhar em uma névoa espessa, escurecendo o céu. O primeiro desaparecimento aconteceu de forma sutil. Um dos amigos, Rafael, foi ao banheiro e não voltou. Inicialmente pensaram que ele estava brincando ou tentando assustá-los, mas minutos se transformaram em horas, e não havia sinal dele. Então, Mariana saiu para procurar Rafael e também não voltou. Um por um, os amigos começaram a desaparecer sem deixar rastros. Jessica, agora com apenas 2 amigos restantes, Pedro e Luísa, decidiu que não podiam mais esperar. "Precisamos encontrá-los agora", disse ela, tentando conter o pânico. Munidos de lanternas, saíram pela mata ao redor da casa, chamando pelos nomes dos amigos desaparecidos. Mas o silêncio da floresta era quase ensurdecedor. Só o som de folhas sendo esmagadas sob seus pés, e ocasionalmente barulhos de passos que não pertenciam a eles, os acompanhavam. Pedro sugeriu que voltassem para casa, mas Jessica insistiu. "Não podemos deixá-los." Contudo, quando se voltaram para a direção de onde vieram, perceberam que a trilha havia mudado. Era como se a floresta estivesse viva, rearranjando-se para mantê-los presos. De repente, Luísa gritou. Jessica virou-se, mas Luísa já havia desaparecido. "Isso não é possível!" Pedro gritou, sua voz embargada pelo medo. Antes que Jessica pudesse responder, um som gutural ecoou na floresta, seguido por um riso baixo e perturbador. Jessica e Pedro correram desesperadamente em direção à casa, mas ao chegarem, perceberam algo estranho. A casa estava diferente, como se fosse uma versão mais antiga e decadente. As paredes estavam cobertas de mofo, e as luzes piscavam intermitentemente. No interior, fotos da festa que haviam tirado horas antes estavam espalhadas pelo chão, mas nelas faltavam os rostos dos amigos que haviam desaparecido. Pedro olhou para Jessica, seus olhos arregalados de medo. "Isso não é real. Isso não pode ser real." E então, ele também desapareceu diante de seus olhos, como se fosse sugado por uma sombra que se formou no chão. Jessica gritou, desesperada, e correu para o quarto. Trancou a porta e encostou-se contra ela, tentando controlar sua respiração ofegante. Lá dentro, encontrou um espelho velho e rachado. Quando olhou para ele, viu seus amigos atrás dela, pálidos, com olhos vazios, como se fossem meros espectros. "Você nos trouxe aqui", disseram em uníssono, suas vozes ecoando de forma sobrenatural. O chão começou a tremer, e o quarto foi consumido pela escuridão. Jessica sentiu como se estivesse sendo puxada para um vazio interminável, até que ela acordou com um sobressalto. Estava deitada no sofá da casa do lago, com o sol da manhã iluminando o ambiente. Lá fora, os pássaros cantavam, e o lago estava sereno. Seus amigos estavam espalhados pela sala, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Jessica esfregou os olhos, tentando recuperar o fôlego. "Foi tudo um sonho", murmurou para si mesma, ainda tremendo. Mas ao olhar pela janela, viu algo que a fez congelar. Marcas de pegadas molhadas levando da floresta até a porta da casa. E no reflexo do vidro da janela, ela jurou ver um rosto familiar. O rosto de Rafael olhando para ela, sorrindo. O fim assustador do lago. Jessica acordou sobressaltada no sofá da casa do lago. O sol estava nascendo, banhando o ambiente com uma luz pálida e fria. Seus amigos estavam todos lá, espalhados pela sala, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. A sensação de alívio veio como uma onda, mas rapidamente foi substituída por uma inquietação que ela não conseguia explicar. Levou alguns segundos para perceber algo errado. O silêncio era absoluto. Sem o som de pássaros, do vento ou até mesmo da água do lago. Era uma quietude antinatural, opressora. Jessica levantou-se, os joelhos trêmulos, e chamou pelo nome de seus amigos. Rafael, Mariana, Pedro, Luísa, mas ninguém respondeu. Apenas seus corpos imóveis estavam lá, como se fossem bonecos. O pânico cresceu quando ela tocou o ombro de Mariana e percebeu que sua pele estava fria, dura e pálida, como cera. Jessica recuou, tropeçando e caindo no chão. Olhou ao redor e viu que todos estavam do mesmo jeito, congelados em expressões de serenidade, mas sem vida.
foi quando ouviu um som fraco vindo da cozinha, como uma batida lenta e constante. Reunindo toda a coragem que lhe restava, ela se arrastou até a porta. Ao entrar, viu algo que fez seu coração quase parar. A janela da cozinha estava aberta, e marcas de pegadas molhadas levavam do lado de fora até o centro da sala. E lá, em cima da mesa, estava um relógio que ela reconhecia. Era de Rafael, mas o mostrador estava rachado e marcava 3h33, a hora exata em que seus amigos começaram a desaparecer. De repente, a batida cessou. Um sussurro baixo e gutural encheu a sala. "Você nos deixou aqui, Jessica." Ela se virou para a direção do som, mas não havia ninguém. As sombras na cozinha começaram a se mover, alongando-se e tomando formas humanoides que pareciam rodeá-la. Olhos brilhantes surgiram no escuro, encarando-a com uma fome maligna. Ela correu para a porta principal, mas quando abriu, não havia mais o lago ou a floresta. No lugar, havia apenas um vazio negro, como um abismo infinito. Ao olhar para trás, viu seus amigos de pé, agora com olhos completamente negros e sorrisos sinistros. Eles começaram a caminhar em sua direção, seus passos ecoando no chão. "Você não pode escapar", sussurrou Rafael, enquanto os outros riam em uníssono, uma risada distorcida que não parecia humana. Jessica tentou recuar, mas sentiu mãos invisíveis segurando seus braços, puxando-a para o abismo. A última coisa que viu foi a casa do lago se desfazendo em sombras, e seus amigos sumindo, suas vozes ecoando. "Agora, você é uma de nós." Na manhã seguinte, a casa do lago estava deserta. A polícia foi chamada quando familiares de Jessica relataram seu desaparecimento e o dos amigos. Quando os investigadores chegaram, encontraram a casa completamente abandonada, coberta por marcas de queimaduras e símbolos estranhos gravados nas paredes. Não havia nenhum sinal dos jovens. A única coisa encontrada foi um espelho quebrado no centro da sala, com as palavras escritas com algo vermelho, quase como sangue. "Não voltem. Este lugar é nosso."